A primeira viagem missionária contou, em seu início, por volta de 48-49 DC. Com Paulo e Barnabé, saíram de Icônio e chegaram a Listra cansados, mas determinados em sua missão divina. Ao entrarem na cidade, o cheiro da terra seca e o clamor das multidões criam um ambiente de expectativa. Com olhos atentos, os habitantes observam, intrigados com a nova mensagem que trazem. Paulo, erguendo a voz, fala sobre o Deus que cura e transforma, apelando à fé do povo. Barnabé, ao seu lado, reforça a mensagem de esperança, enfatizando que todos são acolhidos pelo Criador. Mas os corações imersos em tradições antigas duvidam da transformação que esses homens prometem. A multidão em Listra observa Paulo e Barnabé, confusa entre a fé e suas tradições. O ar está pesado de expectativa. Paulo, em meio a olhares desconfiados, toma coragem e relata a cura que Deus realiza em seus planos. Entre eles, um aleijado escuta atentamente, seu coração se aquecendo às palavras de esperança e fé. Paulo fixa o olhar no homem e sente o poder de Deus manifestar-se, chamando para a fé. Lucas, em Atos dos Apóstolos 14, versículo 8, a cura milagrosa de coxo, visto que com autoridade, Paulo lhe ordenou levante-se e ande. A multidão aguarda, prendendo a respiração em uníssono. Num instante, o paralítico se levanta, os olhos brilhando, seus músculos antes paralisados agora vibrantes de vida. Os espectadores, maravilhados, clamam: deuses desceram até nós, alienados pela glória do milagre. Paulo e Barnabé, percebendo o equívoco, tentam esclarecer a verdadeira mensagem do Evangelho, buscando humildade. Mas a multidão, embriagada pela reverência, avança para oferecer sacrifícios a esses deuses. Barnabé e Paulo, angustiados, clamam: não somos deuses, somos homens como vocês. Em meio ao clamor popular, a confusão aumenta, com alguns já se precipitando a sacrificar em sombra das palavras apologéticas. Um momento de decisão surge: a verdadeira adoração deve se dirigir ao Deus que opera milagres e transforma vidas. A multidão em Listra, exaltando Paulo e Barnabé, se curva em adoração, oferecendo sacrifícios aos apóstolos. Paulo e Barnabé, aturdidos, clamam, pedindo que a multidão os escute e reconheça o verdadeiro Deus. Eles enfatizam que são homens mortais, proclamando o Deus vivo que criou todas as coisas. A mensagem começa a penetrar os corações e alguns na multidão hesitam em adorar. Mas a presença inquietante dos judeus de Antioquia e Icônio logo se faz sentir, causando discórdia na multidão. Eles começam a incitar o povo contra Paulo e Barnabé, distorcendo a mensagem do Evangelho. A multidão, antes entusiástica, se transforma, gritando e se agitando contra os missionários. Paulo e Barnabé, percebendo o perigo, buscam se afastar da ira desenfreada do povo. Os inimigos se aproximam e a raiva coletiva encontra um foco, não mais por adoração, mas por condenação. Os apóstolos são capturados e arrastados, sua fé testada sob o olhar intenso da multidão. As vozes de bulício e confusão ecoam, enquanto eles são levados à margem da cidade. Finalmente, eles são levados a um tribunal improvisado, onde os juradores esperam a sentença. As acusações são lançadas: blasfêmia, desvio de adoração, ameaça aos deuses da cidade. Paulo, com firmeza, responde, reiterando que é por Cristo que fazem tudo e não por seus próprios poderes. A multidão murmura, ainda dividida, mas a influência do medo cresce com os juízes. Os juízes decidem e a sentença é anunciada: deveriam ser apedrejados por desviar o culto. Um clamor ecoa pela cidade e todos se preparam para agir, apoiados pela sanção dos líderes. Entre gritos, uma voz se ergue, interrompendo a cena. Um dos mais velhos apóstolos urge a compaixão. Ele lembra que os deuses não querem o sangue humano e que a verdadeira adoração é feita com amor. A multidão hesita, suas pedras baixam, enquanto o peso das palavras do ancião ecoa nas consciências. Uma batalha interna se trava entre a tradição e a nova mensagem de amor e misericórdia. O silêncio se instala e Paulo aproveita para proclamar a esperança que somente Cristo pode dar. Um murmúrio de fé começa a surgir enquanto os primeiros corações se rendem ao amor de Deus. Assim, a cidade de Listra testemunha um momento de transformação, onde a verdadeira adoração começa a brotar. A multidão, antes espectadora, agora se transformava em um mar de gritos e pedras. Paulo, atordoado, tentava entender a fúria ao seu redor. Segundo narra Lucas capítulo 14, versículo 19, começaram a lançar pedras, atingindo Paulo em cheio. O som das rochas ecoava, misturando-se aos gritos de reprovação e raiva. Um impacto brutal, Paulo caiu ao chão, seu corpo se tornara inerte como um mártir silencioso. A cidade assistia, atônita e dividida. Os opositores, triunfantes, arrastaram o corpo machucado de Paulo para fora da cidade, como se ele fosse apenas um objeto de desprezo. Mas havia os que acreditavam. Silenciosos, em suas almas ardia a esperança de que o apóstolo não tivesse terminado sua missão.
De repente, uma luz envolveu Paulo, um sopro divino restaurando sua vida. Levantou-se com um novo vigor, determinado a continuar. A cidade, ao ver Paulo em pé, inexplicavelmente se silencia. As pedras caem ao chão e a confusão se transforma em assombro. Determinados, Paulo e Barnabé trocaram olhares entre si. A missão que haviam iniciado não poderia ser interrompida por medo. Com a coragem renovada, Paulo começou a falar, suas palavras ecoando a verdade daquele que o havia ressuscitado. As pessoas começaram a se reunir novamente, os olhares de incredulidade cedendo espaço a sussurros de fé e reverência. Entre os murmúrios, um fio de esperança surgiu. Alguns começaram a testemunhar o que haviam visto, a transformação de uma vida. Assim, apesar da adversidade, a mensagem do Evangelho começou a ressoar, sendo semeada no coração dos homens com nova força e paixão. Na alvorada clara, Paulo e Barnabé partem em direção a Derbe. O sol se ergue, iluminando o caminho onde a determinação substitui o medo. Ao chegarem a Derbe, encontram os habitantes curiosos. Paulo, com zelo, compartilha sua mensagem de esperança e transformação. Por dias, Paulo e Barnabé pregam. Muitos se convertem, suas vidas repletas de nova fé, enquanto a mensagem do Evangelho se espalha. Enquanto se dirige para as cidades vizinhas, Paulo recorda suas lutas. Mas a lembrança da libertação divina o fortalece a cada passo. Anos depois, Paulo escreve a Timóteo, refletindo sobre sua jornada, afirmando que o Senhor de todas me livrou, uma poderosa demonstração de fé. A história de Listra ecoa não apenas de lutas, mas de fé. Um convite à reflexão sobre a resiliência e a transformação que Deus proporciona.